Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo define preço para vender Lohan e CSKA encaminha mais uma proposta. BAP aceita pagar salário astronômico para anunciar contratação de Neymar como o maior reforço do ano. Jornalista crava acordo de Bruno Henrique com o Galo. Flamengo não para em Danilo e está a 79 milhões de anunciar um novo atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Em 2024, o consórcio formado pelo Flamengo e o Fluminense venceu a licitação para a operação Exploração do Maracanã por 20 anos. Um dos primeiros atos vai ser promover um leilão para a venda de camarotes no estádio. O anúncio de divulgação será feito nos próximos dias. A previsão é que aconteça um leilão de cerca de 13% dos camarotes do Maracanã. Pela primeira vez, a comercialização será com opção de contratos mais longos, 1, 2 ou 3 anos. A estimativa é que o leilão eletrônico ocorra no próximo mês. No documento, o consórcio Fla-Flu projetou cerca de 46 milhões de reais, quase 40% da receita prevista por ano, com aluguel de camarotes. Vale destacar que a maior parte desses camarotes tem contratos estabelecidos. O objetivo do leilão é potencializar a arrecadação para que empresas e grupos possam adquirir o espaço ainda para essa temporada. Flamengo e Fluminense gerenciam o Maracanã através da Sociedade de Propósito Específico do consórcio Fla-Flu, denominada Fla-Flu Serviços S.A. A empresa foi registrada em setembro de 2024, mesmo mês da assinatura junto ao governo do estado do Rio de Janeiro. A participação econômica da empresa é dividida em 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense. Isso significa que receitas, lucros, perdas e demais obrigações manterão essa divisão, com a diferença que cada um administra o resultado de suas próprias partidas como mandantes. Do total de 393 milhões a serem investidos em obras e manutenções nos próximos 20 anos, essa divisão fica de 255,5 milhões para o Flamengo, 137,5 milhões para o Fluminense. O CSKA Moscou está disposto a fazer uma terceira proposta para contratar o meia-atacante Lohan, de 18 anos. Em meio ao interesse do clube russo, a diretoria do Flamengo está disposta a negociar o jogador e definiu o valor para abrir negociação, 60 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Os empresários do Lohan e dirigentes do CSKA negociam há semanas formas que o clube russo possa convencer o Flamengo a abrir negociação. No entanto, as propostas da equipe europeia ainda não agradaram a diretoria do clube. A primeira proposta do CSKA foi de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Dono de 70%, o Flamengo, Madureira tem 30%. O Mengão ficaria com 2,8 milhões de euros, 17,4 milhões de reais. Entretanto, a diretoria recusou. Os russos aumentaram a proposta para 5 milhões de euros, 31 milhões. Pelos mesmos 100%, porém, a diretoria voltou a dizer não. Depois de ouvir duas recusas do Flamengo, o CSKA Moscou segue interessado ainda no Lohan e prepara uma terceira nova proposta. Na tratativa, o Flamengo deixou claro ao staff do jogador que só vai aceitar abrir negociação por, no mínimo, 60 milhões de reais, 9,6 milhões de euros, pelos 70% que ele detém. A informação foi do Coluna do Fla. O Bruno Henrique teria alinhado bases salariais com outra grande equipe do futebol brasileiro. Campeão de quase tudo que disputou com o Flamengo, o nome do atacante vem sendo assunto nessa janela de transferências. Desde a virada do ano, muito se fala sobre uma eventual saída do jogador. O principal clube interessado é o Atlético Mineiro, que teria alinhado as bases salariais com o jogador. A informação foi revelada na manhã dessa sexta-feira pelo jornalista Guilherme Frossard. No entanto, o jornalista ainda destacou que a transferência não vai ser coisa simples.
Apesar da conversa entre Cuca e Bruno Henrique e com o acordo salarial, o Atlético Mineiro ainda vai precisar se acertar com o Flamengo. É isso que resta para a transferência se concretizar. O Flamengo, com certeza, vai fazer jogo duro. O clube já sinalizou que não pretende liberar mais nenhum jogador importante depois da venda do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Enquanto isso, o Bruno Henrique segue focado na pré-temporada e é jogador do Flamengo. Na temporada passada, o atleta de 34 anos somou 56 partidas, com 9 gols e 5 assistências. Segundo divulgado pelo portal Coluna do Fla, o time mineiro enviou uma proposta ao atacante e aguarda uma resposta para iniciar as negociações com o Flamengo. A Rádio Itatiaia de Minas Gerais divulgou que o Atlético Mineiro ofereceu 3 anos de contrato para o Bruno Henrique. Apesar da dificuldade dessa negociação com o Flamengo, o time mineiro entende que a vontade do jogador pode ser fundamental, visto que o atacante já demonstrou interesse em se transferir para a equipe de Belo Horizonte. O Flamengo, por outro lado, não se preocupa com o interesse do Atlético Mineiro. Isso porque o mais querido enxerga o camisa 27 como um atleta fundamental para o restante dessa temporada e ainda tem 2 anos de contrato pela frente. Sendo assim, o rubro-negro não colocou o jogador à venda no mercado. Em contato com a reportagem do portal, um dos dirigentes do Flamengo negou veementemente a saída do jogador para o Atlético Mineiro. Aspas, eu já ouvi isso sobre o Bruno Henrique 100 vezes. Não tem chance nenhuma. Na verdade, pode ter interesse, mas não tem nem conversa sobre isso. Pura especulação e ponto final. Fecha aspas, declarou lá o dirigente à reportagem. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce o canal e fica bonito na foto. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. A diretoria do Flamengo vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica nos bastidores, onde tem como objetivo a qualificação do elenco. E dessa forma, um nome que vem ganhando muita força nos bastidores é o do Neymar, principalmente depois das declarações do Jorge Jesus numa entrevista coletiva que ele deu essa semana lá no Catar. Buscando convencer o jogador a definir a sua vinda para a Gávea, a diretoria vem realizando um planejamento onde coloca a disputa do Mundial de Clubes como uma possibilidade para convencê-lo a fechar o negócio com o clube. Além desse planejamento, a equipe carioca pode ter outra ajuda determinante. Isso porque a PixBet está disposta a arcar com 50% do salário do jogador para isso acontecer. Diante da movimentação que tem ocorrido no mercado e da possibilidade de que um acordo seja mesmo fechado, a diretoria do Flamengo está disposta a pagar um salário de 3 milhões de reais por mês para ter o craque na sua equipe, conforme informação exclusiva do portal Bola VIP Brasil. O BAP já sinalizou pagar 3 milhões de reais de salários. Esse valor seria quitado com a ajuda de um patrocinador, que é a PixBet, e apesar de ser considerado alto para os padrões do futebol nacional, está bem abaixo do que o Neymar recebe atualmente. Mas esse valor é o limite que o clube está disposto a pagar. Recentemente, o técnico português Jorge Jesus se manifestou sobre a utilização do Neymar no Al Hilal, onde deixou o jogador fora de algumas competições do clube saudita. Segundo o jornalista paulista Sormani, basicamente, o Neymar viria primeiro para o Flamengo, onde ficaria por 6 meses para jogar o Super Mundial de Clubes da FIFA. Logo após a competição, ele rescindiria o seu contrato e fecharia com o Santos, onde ficaria até o meio de 2026, disputando a próxima Copa do Mundo. Vale ressaltar que tem a questão do limite de jogos pelo Brasileirão no primeiro semestre. Vale lembrar também que o Neymar tem 32 anos e faz 33 em fevereiro. Tem 1,75 de altura, é paulista de Mogi das Cruzes e é um ponta esquerda que já fez 128 jogos pela seleção brasileira, onde marcou 79 gols.
pode jogar de segundo atacante ou até mesmo de meio ofensivo. Está no Al Hilal desde agosto de 2023 e tem contrato até 30 de junho de 2025, com opção de renovação por mais um ano. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 15 milhões de euros. O Flamengo superou o Napoli da Itália e está muito perto de anunciar o lateral/zagueiro Danilo, que está de saída da Juventus. O defensor foi convencido pela sua esposa, pelo Felipe Luiz e pelo seu amigo Alex Sandro e deve ser o segundo reforço do Flamengo para essa temporada. As informações são da jornalista Monique Danello. Todavia, além do Danilo, o Flamengo também mapeia o mercado da bola em busca de outras opções, com a chegada de um atacante sendo vista como necessária. E entre os nomes que estão na pauta do Flamengo está o atacante Pablo Solari, do River Plate. A equipe argentina, inclusive, já definiu a sua pedida para vender o jogador ao Flamengo. O portal El Craque Deportivo revelou que o River Plate quer pelo menos 13 milhões de dólares, 79 milhões de reais na cotação atual, pelo Solari. As cifras são consideradas elevadas pela diretoria do Flamengo, principalmente pelo fato de que o Solari não chegaria para ser um titular absoluto. Nesse cenário, a tendência é que o negócio não avance. Pablo Solari está com 23 anos, atua como ponta e tem contrato com o River Plate até junho de 2027. O atleta também pode exercer a função de centroavante e tem passagem pela seleção argentina. Em 2024, pela equipe do River Plate, o Solari disputou um total de 43 partidas, fez 10 gols e deu 5 assistências, ou seja, foram 15 participações em gols. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!